Olá, eu sou Yaniv Shor, diretor de serviços gerenciados da Alliant, e esse é o Alliant Responde. Vamos responder as perguntas que os nossos clientes mandam. Se você tem alguma, é só encaminhar aqui que a gente responde. Tenho muita dificuldade em manter minhas diligências atualizadas. Apesar de ter um fluxo definido, não consigo acompanhar as datas de vencimento das diligências e fico preocupado que isso possa gerar risco na minha organização. Sem contar que esse backlog se acumula e fica impossível de colocar em dia. O que fazer nessa situação? Bom, essa é uma pergunta muito importante porque isso realmente acontece em diversos dos nossos clientes. A gente tem que entender que a due diligence ela tem algumas etapas. Ela tem a diligência inicial, que é feita quando eu vou contratar um novo fornecedor, e tem um segundo momento que é o monitoramento desse fornecedor. E isso vai variar de acordo com as políticas que você tem na sua organização. Essas políticas têm que ser definidas para garantir o acompanhamento e a mitigação constante dos riscos nessas contratações. Então, só para ilustrar, eu tenho minha política diz que fornecedores de alto risco eu tenho que refazer a diligência a cada ano, por exemplo. E eu fiz a diligência desse fornecedor, ela deu alto risco, e eu tenho que de alguma maneira lembrar que daqui a um ano eu preciso diligenciar esse fornecedor de novo. E isso vai acontecer de maneira repetida para todos os fornecedores que eu tenho, até os de baixo risco. Pode ser que os de baixo risco eu vou ter que olhar a cada 2 anos, por exemplo. Então, essas informações precisam estar em algum lugar. O mundo ideal é que você tenha uma plataforma que faça isso para você. Então, eu consigo, em plataformas de diligência, a plataforma da Alliant, a gente consegue, por exemplo, parametrizar o monitoramento e garantir que é esse fornecedor que deu alto risco, daqui a um ano ele vai rodar de novo. E se o risco for o mesmo, eu vou analisar. Se o risco for baixo, por exemplo, ele aprova automaticamente. O ideal, inclusive, é fazer a integração dessa plataforma às suas plataformas, por exemplo, ao seu ERP, às suas plataformas de gestão de compras, para conseguir até automatizar esse processo. E uma vez que eu tenho um baixo risco no monitoramento, eu já libero automaticamente, por exemplo, para manter esse cliente cadastrado. Então, o ideal é você conseguir criar esse fluxo, parametrizar a plataforma para conseguir fazer esse trabalho automático. Até porque você tem que dar prioridade. Normalmente as nossas estruturas são enxutas e a gente não consegue dar conta de tudo que chega. Isso considerando que você tem uma estrutura focada somente para diligência, o que também é raro, cada vez mais raro nas organizações. As áreas de compliance acabam fazendo um pouco de tudo. Então, se eu não conseguir utilizar a tecnologia e utilizar plataformas e automações para fazer aquilo que pode ser automatizado, eu não consigo dar conta de tudo. Então, se eu sei que daqui a um ano eu vou ter que fazer uma diligência nova para esse fornecedor, por que daqui a um ano eu tenho que entrar lá na mão e botar o CNPJ desse fornecedor para rodar de novo? Eu deixo a plataforma fazer isso. Eu já parametrizo a plataforma para daqui a um ano, ela vai fazer automaticamente e só vai gerar o resultado para mim. Se der um resultado de alto risco, sou um alerta. Se der um resultado de baixo risco, aprova automaticamente. Então, conseguindo criar esteiras e automações daquelas ações que são repetitivas, daquelas ações que são periódicas e que eu tenho previsibilidade, é a melhor maneira que a gente tem para conseguir dar conta de todas as atividades que a área de compliance tem para executar. Entre as filiais da empresa, uma tem sérios problemas de assédios recorrentes. O canal, ao invés de ser uma ferramenta de denúncias, passou a ser visto como um instrumento de vingança, gerando relatos fora do escopo e até relatos falsos. Como lidar com esse tipo de situação? Bom, isso é uma questão muito séria que realmente acontece em diversas organizações, principalmente aquelas que têm muitas filiais e ficam uma questão geográfica muito espalhada no Brasil. E acaba que muitas vezes a gente tem esse problema do que a gente chama de denuncismo, de denúncias falsas, que muitas vezes são geradas em quantidades grandes para se até derrubar alguém, né? Algum gestor, algum colega, enfim. Isso é algo, infelizmente, muito comum e, infelizmente, o canal de denúncias é utilizado como ferramenta para isso. Então, a melhor maneira de se lidar com isso é tratar com o mesmo rigor que você trata qualquer tipo de apuração, qualquer tipo de investigação. Então, existem elementos que você consegue perceber quando começa a chegar
esse tipo de situação, né? Muitas denúncias repetidas referentes a um mesmo fato, em que ele já foi apurado anteriormente e constatado que ele não é procedente, de forma recorrente, de forma constante, com volume muito maior do que o normal. Isso levanta algumas suspeitas quando a gente está identificando uma situação como essa. Mas o mais importante é que, se identificado, precisa ser tratado como qualquer situação de não conformidade, como qualquer situação de quebra de regras. Quer dizer, se eu tenho uma apuração que é feita e eu identifiquei que alguém burlou uma regra, alguém está fazendo alguma coisa errada, eu tenho ações de consequência. E uma denúncia de má-fé, isso inclusive normalmente está explícito nos códigos de ética. A gente garante a não retaliação para relatos de boa-fé. Então, se alguém está fazendo uma denúncia de má-fé, quer dizer, querendo o mal do outro, e não porque isso é uma situação que realmente acontece, isso deve ter consequências, isso tem que ser, se apurado, identificado, tem que ser levado, por exemplo, ao comitê de ética, analisado segundo as políticas de apuração e políticas de consequência da organização, e precisam ter consequências. As pessoas que fazem esse tipo de situação têm que ter algum tipo de consequência, da mesma forma que qualquer ato de não conformidade dentro da organização. Então, apure com o rigor necessário, identifique se realmente é uma situação de denuncismo, de uma denúncia de má-fé, e se sim, tome as consequências, porque isso é o que pode minar a confiança no canal de denúncias, minar a própria confiança no programa de compliance como um todo. Estamos tentando envolver as equipes de comercial e de compras nas ações do programa de integridade, mas muitos ainda veem isso como algo que atrapalha a rotina e compromete resultados. Existe alguma estratégia para engajar esses times de forma mais positiva? O nosso objetivo é evitar problemas ligados a clientes e fornecedores. Eu vou responder essa pergunta com um meme que eu recebi essa semana, que era justamente sobre isso. Era um homem no esquadrão antibomba, aquela roupa toda, né, de esquadrão antibombas, e a legenda dizia: "Eu do compliance indo ter minha reunião com o time de compras". Quer dizer, preparado aqui para desarmar uma bomba que pode explodir a qualquer momento. Isso, obviamente, é uma brincadeira, mas ela reflete um pouco do dia a dia desses relacionamentos dentro da organização, em que algumas áreas podem enxergar outras áreas como alguém que atrapalha o negócio. E o nosso objetivo, obviamente, nunca é impedir um negócio de ser feito, mas sim garantir que as coisas estão sendo feitas de maneira segura e de forma a proteger a empresa, né? De forma a proteger a reputação, de forma, de alguma maneira, a proteger os negócios da organização. Então, a melhor maneira que existe de trabalhar, o que eu vejo, na verdade, para se trabalhar junto a essas áreas e diminuir essa tensão, é levar aos poucos para essas áreas a relevância daquilo que a gente está fazendo para o negócio deles. Porque muitas vezes eles enxergam o trabalho de compliance como uma fricção ali no dia a dia. Quer dizer, se eu tenho que botar um processo de due diligence no meio de um processo de compras, eu estou criando uma etapa a mais. Isso a área de compras pode enxergar isso como algo que está atrapalhando o seu negócio, atrapalhando os SLAs, está atrapalhando as metas que eles têm. Eles têm metas, da mesma forma que nós temos metas, eles têm as metas deles. E eles não podem enxergar que o nosso trabalho, de alguma maneira, impacta as metas deles. Então a gente tem que mostrar como é que o nosso trabalho pode ajudá-los. Por exemplo, nessa situação da área de compras, como é que uma due diligence pode ajudar, uma due diligence bem feita, em que eu consigo enxergar riscos no fornecedor, como é que dessa forma eu consigo trazer para dentro de casa fornecedores mais qualificados, e que, se eles são mais qualificados, a tendência é que eu tenha um relacionamento de longo prazo com eles é melhor, e com isso eu consigo também melhorar o resultado do trabalho de compras. Então, quer dizer, mostrar que o nosso trabalho de uma maneira ajuda o trabalho deles é uma forma. Outra maneira legal também de se aproximar é que eles utilizem também a própria área de compliance como um escudo para se blindar. Então, eventualmente, numa negociação que estão tendo conflito, eu falo: olha só, eu não posso fazer isso porque minha área de compliance não permite esse tipo de situação. Então, usar até as próprias regras de compliance para se blindar e para se proteger e para conseguir desdobrar, para conseguir destravar uma negociação junto a fornecedores. Então,
aproxime-se aos poucos, leve como que a sua atividade de compliance pode ajudá-los no dia a dia e principalmente demonstre que isso não vai gerar impacto nos resultados, nos SLAs e nas metas das outras áreas. A gente está aqui para trabalhar junto, para ajudar a proteger a empresa de maneira conjunta e precisamos do apoio de todos para isso. O compliance não funciona sozinho, precisa de todo mundo trabalhando junto, seguindo as regras e garantindo dessa forma a melhor proteção para os negócios. Queremos implantar um teste de integridade como parte do nosso processo seletivo, mas a área de RH sinalizou que isso pode ser interpretado como um red flag para candidatos, como se a empresa presumisse que eles não são éticos. É possível implementar o teste reforçando a cultura de integridade em vez de gerar medo? Excelente pergunta. E eu enxergo, na verdade, o contrário, só para trazer minha opinião aqui a respeito desse assunto. Se eu vou trabalhar numa empresa, estou participando de um processo seletivo, e no meio desse processo existe um questionamento, um teste de integridade, eu vejo isso como algo muito positivo. Porque se eu sou uma pessoa íntegra, se eu sou uma pessoa que tem valores morais corretos e que gosto de trabalhar em empresas que valorizam isso, e eu percebo que a empresa está buscando isso no candidato, eu fico feliz. Eu fico mais empolgado ainda com essa vaga, porque eu estou vendo que é uma preocupação da empresa. Então, se eu tenho esses valores, se isso bate comigo, eu vou estar muito mais feliz em entrar numa organização como essa. E o inverso também é verdade. Se eu sou uma pessoa mal intencionada e eu vejo, opa, esse processo seletivo aqui eles estão perguntando, então provavelmente eles têm controles na empresa, eles prezam por isso, então eu não vou ter muito espaço aqui para exercer a minha má intenção, isso até me afasta desse processo. Então, eu vejo isso como algo super positivo, de como é que a empresa, já no processo seletivo, preza pela ética, pela integridade. Então, o que eu vejo é que isso tem que ser trabalhado dessa forma junto ao RH. Inclusive, trabalhado de forma transparente também junto aos candidatos. Quer dizer, aqui nós prezamos pela ética e temos uma etapa no nosso processo que a gente tenta entender o grau de aderência dos profissionais que estão entrando aos nossos padrões éticos. Então, trabalhar com transparência é sempre a melhor forma de mostrar onde a gente quer chegar. E nesse caso, a gente só quer chegar no lugar em que eu trago para dentro pessoas que combinam com o meu perfil ético. Então, trabalhe com esse discurso junto ao RH e veja se o RH também trabalha isso junto aos candidatos. Porque, sendo transparente, também reforça essa cultura de transparência, de ética, de integridade, e para quem quer trabalhar em um ambiente como esse, nada melhor do que já no processo seletivo perceber isso. Eu vejo isso como algo super positivo, então trabalhe isso, leve isso junto ao RH e acho que dessa forma a gente consegue também transmitir essa questão da cultura ética da organização para quem está chegando também. Temos aplicado treinamentos periódicos sobre ética e compliance com boa taxa de participação presencial. No entanto, sentimos dificuldade em avaliar se o conteúdo está realmente sendo absorvido ou se está gerando mudanças de comportamento. Quais métricas ou estratégias vocês utilizam para medir o impacto real desses treinamentos? Existem algumas maneiras de se medir o impacto ou a retenção de conteúdo num treinamento. A mais óbvia e mais utilizada são os próprios testes de retenção que são feitos logo após a realização do treinamento. São plataformas que você consegue fazer esses testes, são perguntas que ajudam a medir o grau de conhecimento ou de retenção de conhecimento daquele treinamento específico. Então você pode fazer isso por meio de plataformas. E existem essas plataformas que trazem algumas gamificações, você consegue fazer competições nos próprios treinamentos, ver quem responde mais rápido, gera mais pontuação, então você gera uma brincadeira, um engajamento legal, ou até ao longo de um período de tempo com tarefas e atividades que podem ser feitas e vão gerando pontos, e com isso gera até um engajamento não só ali no momento do treinamento, mas por um tempo contínuo. Então essa é a maneira mais óbvia e mais utilizada. Existem outras técnicas também para se mensurar o quanto as pessoas conhecem e acreditam num programa de compliance. Então, o teste de cultura de compliance, ou como chama de auditoria de cultura de compliance, é uma maneira legal de se enxergar o quanto que as pessoas conhecem,
confiam e executam um programa de compliance, e quanto que aquilo está no dia a dia deles. Então, quando a gente roda esse teste, por exemplo, para toda a organização, um questionário que é feito para toda a organização, e a partir daí a gente consegue ver o quanto que as pessoas conhecem, o quanto que as pessoas, ao conhecer, acreditam naquilo e o quanto que elas executam daquilo. Porque são questões diferentes. Eu posso conhecer, acreditar, mas no dia a dia eu não faço por algum motivo. Isso ajuda a gente a ter insights do que precisa melhorar no programa. Um cliente nosso recentemente rodou o segundo ano dessa pesquisa e a gente conseguiu enxergar a evolução muito grande. No primeiro ano a gente teve 70% de participação das pessoas, no segundo já foi quase 100%, ou seja, isso por si só já demonstra um resultado muito legal, porque as pessoas tiveram interesse maior em responder. E além de ter uma maior participação, os indicadores aumentaram muito. Então a gente vê que as pessoas conhecem quase 100% conhece e confia no canal de denúncia, apesar de não 100% da organização ter utilizado. Mas se conhece, confia, não utilizou porque não presenciou algum fato para levar ao canal e não porque não confia. Isso seria um problema. Mas se as pessoas conhecem, confiam, mas não utilizaram por uma questão específica de não ter presenciado, não ter precisado utilizar o canal, então está tudo bem. Então, essa auditoria de cultura de compliance ou pesquisa de cultura de compliance ajuda a gente a entender o quanto até que, no caso, os treinamentos estão sendo refletidos no dia a dia, porque se a gente vê que as pessoas foram treinadas e entendem, conhecem, acreditam e executam, então é um bom sinal. Inclusive até eventualmente uma mudança de alguma política, alguma regra, porque eventualmente as pessoas conhecem, mas não fazem porque a própria regra deixou de fazer sentido. A gente tem que entender também que as políticas, os procedimentos, elas precisam ser atualizadas de tempos em tempos. Então aqui também é uma boa forma da gente entender o quanto que isso precisa ser ajustado e dessa forma medir o grau de conhecimento das pessoas e o grau de retenção que teve nos treinamentos.